Sintam-se todos cumprimentados. Hoje estarei resolvendo esse exercício de eletrostática. E antes mesmo de começarmos, vou pedir para que deixe aí o seu like, partilhe o vídeo para que mais pessoas vejam e subscreva-se no canal. Isso vai ajudar a crescer o canal e ative o sino das notificações também para que seja notificado no caso de ter um vídeo novo. E o exercício diz: duas cargas Q1 e Q2 encontram-se sobre o eixo do X nas coordenadas x igual a menos a e x igual a mais a, respectivamente. A linha A, qual deverá ser a razão entre Q1 e Q2 para que a força resultante sobre a carga mais Q situada em mais A sobre 2 seja nula. A linha B, qual será a razão entre Q1 e Q2 para o caso em que a carga Q esteja em 3A sobre 2. Cá entre nós sabemos que a razão entre Q1 e Q2 seria R igual a Q1 sobre Q2. Mas para acharmos isso, primeiro vamos ter que representar aqui o esquema do exercício. E o exercício nos fala de um eixo X. Vamos esboçar aqui o eixo X, e vamos esboçar aqui a origem do eixo X, que é 0, e fala de uma das abscissas mais A, é à direita de 0, A, e outra abscissa menos A, que vai ser à esquerda do 0, menos A. E nessas coordenadas menos A e A é onde vão estar as cargas. Podemos colocar aqui o Q1, e depois aqui a Q2, não o A, a Q2, e depois a linha A fala da razão para que a força resultante sobre a carga mais Q situada em A sobre 2 seja nula. A sobre 2 positivo é aqui, não é? A sobre 2, que é metade de A, e vamos ter aqui A mais Q. E queremos a razão entre esta carga e esta, de tal maneira que a força que atua sobre Q seja nula, não é? Ou a força resultante sobre Q seja nula. Numa primeira fase, vamos ver aqui que não nos dão ou não dizem nada acerca dos sinais de Q1 e de Q2. Mas, se por exemplo Q1 for negativo, vai criar o que? Atração nesta carga, ou uma força de atração que vai puxar essa carga para lá, e consequentemente vamos ter que ter uma força a puxar para este lado para que haja equilíbrio, e se a tal força puxa para lá, implica que essa também vai ter que ser negativa. E no caso dessa ser positiva, vai criar repulsão, que é para lá, não é? E para que haja equilíbrio terá que ter uma força também a puxar para cá, e consequentemente esse também vai ter que criar repulsão para cá. Então, se essa é positiva, essa também vai ter que ser positiva. Então, nessa situação, para que haja equilíbrio, esta vai ter que ser, se essa é negativa, essa vai ter que ser negativa, e se essa é positiva, essa vai ter que ser positiva. E continuando, vamos representar aqui as forças atuantes em que vamos escolher como sinal o sinal positivo para cada uma delas. Então, o que vai criar repulsão aqui? A força aqui, F, Q maiúsculo, Q1, repulsão. Este vai criar repulsão também aqui, não é? Apenas estou aqui a representar as forças que atuam em Q. Poderia também representar as forças que atuam em Q2 e Q1, mas para não ocupar muito espaço, vou representar apenas as forças que atuam aqui. Então, essa que atua para lá é a força de interação entre Q2 e Q. Então, teremos aqui FQ e Q2. Então, temos que determinar essa força, assim como essa, e devem ser iguais em módulo, para que haja equilíbrio. Então, a fórmula da força de interação entre duas cargas vai ser F, que é força elétrica, igual a K, vezes o módulo de uma das cargas, vezes o módulo de outra, sobre a distância entre elas ao quadrado.
Para o nosso caso, então, vamos usar essa força para determinar Fq maiúsculo e Q1. Então, aqui teremos Fq Q1, que vai ser igual a K vezes o módulo de Q, não é? Que é a primeira, vezes o módulo da outra, que é Q1, não é? Porque essa força aqui é de interação entre esta e esta aqui. Então, o módulo de Q1. Não confundam o Q1 daqui do esquema com esse Q1 da fórmula. Essa é a fórmula geral, não é? Então, sobre a distância entre a carga maiúscula e este aqui vai ser A. Daqui até aqui a origem é A, e daqui até aqui é A sobre 2. A mais A sobre 2 é o mesmo que 3 sobre 2 vezes A, não é? Então vamos substituir aqui na fórmula e teremos aqui a distância é 3 sobre 2 vezes A, e tudo isso ao quadrado. E continuando, então, F Q1 vai ser igual a K vezes módulo de Q vezes módulo de Q1. Ficamos aqui com Q1, e depois teremos aqui isto ao quadrado, seria 9 vezes A ao quadrado sobre 4. E o 4 passa para cima e teremos aqui 4K vezes Q1 sobre 9A ao quadrado. Já temos aqui a força Fq1, e continuando aqui vamos determinar a força Fq2, e teremos aqui Fq2, que vai ser igual a K vezes o módulo da força Q vezes módulo de Q2 sobre a distância entre elas. A distância daqui até aqui vai ser A menos A sobre 2, vai ser igual a A sobre 2. Então teremos aqui A sobre 2, isto ao quadrado, e continuando aqui a força Q2 vai ser igual a K vezes que traço de fração Q, e Q2 sobre A sobre 2 ao quadrado vai ser A ao quadrado sobre 4. Então, para que haja equilíbrio em módulo, esta força aqui e esta devem ser iguais em módulo, como eu disse. Então já temos aqui os módulos das forças, e vamos igualar aqui, e teríamos que Q1 tem que ser igual a Q2, e continuando teremos que 4K vezes, estamos a substituir aqui, vezes Q1 sobre 9A ao quadrado tem que ser igual, aqui vamos substituir por este aqui, aqui esse 4 passa, não é, multiplica, e teremos 4K vezes Q2 sobre A ao quadrado. E daqui nós podemos simplificar isto com isto, aqui isto com isto, podemos simplificar isto com isto, e ficaremos somente com o Q1 sobre 9, que vai ser igual, aqui ficaremos somente com Q2. Então já temos aqui essa igualdade, e nós já dissemos aqui que precisamos da relação entre as cargas, e a relação entre as cargas nós dissemos seria igual a Q1 sobre Q2, aliás não é relação, é razão. Então temos que achar aqui essa identidade, é só passar este para lá, que vai dividir, este vai multiplicar aqui, um que estiver, então teremos Q1 sobre Q2 vai ser igual a 9, que este 9 aqui passou para cá, este passou aqui a dividir. Então já dissemos que isso aqui é a razão, então teremos que R, que é a razão, vai ser igual a 9. Este é o nosso resultado para a linha A. Então, continuando aqui para a linha B, teremos que redesenhar esse esquema, não é? E teremos aqui o eixo X, e temos aqui a origem, e menos A, e aqui A, depois aqui a carga Q1, e aqui a carga Q2.
A linha B diz qual será a razão entre que para o caso em que a carga aqui estiver situada em x igual a 3a sobre 2. 3a sobre 2 seria mais ou menos aqui, porque 3a sobre 2 é o mesmo que 1,5a, quer dizer que é o a mais a metade de a, então seria aqui 3 sobre 2. E é aqui onde teremos o nosso mais que, não é? E nos pedem a razão entre as cargas, não é? Q1 e Q2 para este caso, e de tal maneira que haja equilíbrio. Analisando aqui em termos de sinais, se o Q2 for positivo, essa carga vai ser repelida para lá, não é? E para estar em equilíbrio precisa de uma força que a puxa para esse lado, e consequentemente o Q1 vai ter que criar uma força que puxa essa carga, e se puxa uma carga positiva, o Q1 vai ser negativo. Então se o Q2 é positivo, o Q1 é negativo. Agora vamos imaginar se o Q2 for negativo. Se o Q2 for negativo, ele vai tracionar esta carga Q+, e vai puxar lá para cá, e vai se precisar de uma força que puxa para lá para que haja equilíbrio, né? E se esta aqui a puxa para lá, é porque vai ter sinal positivo. Então, se o Q2 é negativo, Q1 é positivo. Se o Q2 é positivo, Q1 é negativo. Então, a nossa razão vai ser negativa, não é? Mas temos que determinar isso analiticamente, não é? E depois vamos atribuir o sinal. Com isso vamos ter que representar aqui, vamos escolher, por exemplo, que o Q2 seja positivo, então vai repulsionar aqui, vai repelir, então vamos ter aqui força, Q2, e este aqui Q1 vai ter que tracionar para cá, vamos dizer que é força Q1, não é? Então vamos determinar força Fq2 e força Fq1, e em módulo vão ter que ser iguais para que haja equilíbrio, e já temos aqui as fórmulas, e com isso Fq1 vai ser igual a K vezes módulo de Q vezes módulo de Q1 sobre a distância ao quadrado, e Fq1 é igual a K vezes Q, módulo de Q vai ser Q, módulo de Q1 vai ser Q1, sobre a distância entre eles, daqui até aqui onde se encontra Q mais, temos A mais metade de A, isso aí é 2,5A, que é o mesmo que 5 sobre 2A. Então teremos aqui 5 sobre 2A ao quadrado, e Fq1 vai ser igual a K vezes Q1 sobre, isso ao quadrado vai ser 25 sobre 4 ao quadrado, ficamos com 25 sobre 4 ao quadrado, e continuando Fq1 vai ser igual, o 4 passa, multiplica, ficamos com 4 Q1 sobre 25 ao quadrado. Então, continuando aqui, vamos determinar agora Fq2, Fq2, então Fq2 vai ser igual a K vezes módulo de Q vezes módulo de Q2 sobre a distância ao quadrado. Então Q2 vai ser igual a K vezes módulo de Q é Q, módulo de Q2 é Q2, e D ao quadrado, o nosso D vai ser a distância entre Q2 e Q, daqui até aqui metade de A, já tínhamos dito, então teremos aqui A sobre 2 ao quadrado. Então, e aqui
Q2 vai ser igual, isto vai ser A ao quadrado sobre 4, 4 passa por aqui, ficamos com 4K vezes Q2 sobre A ao quadrado apenas. Então, já temos aqui o módulo de Q, o módulo de FQ1 e o módulo de FQ2, o que nos resta apenas é igualá-los, não é? Então teremos aqui FQ1 vai ter que ser igual a FQ2, porque sabemos que essa é a condição para que haja equilíbrio da carga, mas que, e continuando, teremos aqui 4K Q1 sobre 25A ao quadrado vai ser igual a 4K, que é este valor aqui, Q2 sobre A. Então aqui vou cortar isto, corto isto com isto, corto isto aqui, esqueci de pôr ao quadrado, corto também. Então ficaria eu com Q1 sobre 25, que vai ser igual, e teria apenas aqui o Q2, não é? Q2, deixa eu conferir aqui, fico com Q1 sobre 25, Q2, então ficaria eu com Q1 sobre 25 igual a Q2. Então, continuando aqui, nós sabemos que a relação é dada por Q1 sobre Q2, temos que achar essa identidade e teremos aqui Q1 sobre, esse passa, divide, Q2 é igual a, este passa, multiplica aqui 25. Mas temos que ter algo em conta, nós já tínhamos dito aqui da análise dos sinais que essas duas cargas vão ter sinais diferentes. Então, Q1 sobre Q2 vai ser igual a 25 é módulo, não é? Mas a relação mesmo vai ser igual a menos 25, porque eles vão ter sinais diferentes. Então, assim nós terminamos o nosso exercício. Espero que tenham entendido. No caso de alguma dúvida, podem colocar aí nos comentários. Não esqueçam de partilhar para que mais pessoas vejam, deixarem os vossos likes, subscrevam-se no canal no caso de não ter se inscrito ainda, e até o próximo vídeo.